Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Deus seja louvado em mais um despertar rico, divino e poderoso. Sim, nessa sexta-feira já, né? Meio desconcertado, né? Saindo de um feriado e hoje já é sexta-feira e amanhã já é sábado. Louvado seja Deus por isso, né? Você tá de pé, eu tô de pé. É sinal que a bondade e a misericórdia do Senhor se fez presente na nossa vida em mais um amanhecer. Eu falo que a maior vitória de um crente, de um cristão que vive na dependência de Cristo, através do Espírito Santo de Deus, é quando ele amanhece, é quando nós nos damos conta que estamos de pé em mais um amanhecer. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A bondade e a misericórdia ela se faz presente quando o novo dia é entregue para nós, na nossa vida, e a gente vê que a bondade e a misericórdia do Senhor está sobre nós. Então que possamos reconhecer que se estamos de pé é por causa da misericórdia e da graça de Deus. A graça superabundou a nossa condenação, a graça superabundou o juízo sobre nós. A palavra do Senhor diz através de Efésios capítulo 2, versículos 7 e 8, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, para que carne nenhuma se vangloria. Nós não precisamos, ou precisa, ou veio de nós para fazermos nada para merecermos a salvação. Já foi feito em João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça e tenha vida eterna. Antes de nós viermos aqui a esse mundo, antes de nós viermos a existir aqui nessa terra, existia salvação para a nossa vida. Porque o grande eu sou já tinha enviado o teu Filho e bolou um plano perfeito na cruz do Calvário. Onde ali a nossa vida, aleluia, quando tivemos um encontro com Jesus, a nossa vida carnal, a nossa vida aqui nessa terra que vivemos às vezes, vivamos outras horas na ignorância de Deus, fora da presença de Deus, e quando tivemos um encontro, essa vida ela é sepultada, essa vida ela é entregue no mar morto. Essa vida, quando nós chegamos ao arrependimento e confessamos ao Senhor como o único suficiente na nossa vida, essa velha criatura acaba sendo, deixada de lado, afogada no mar morto, e você passa a partir dali ser uma nova criatura. Através de Cristo Jesus na cruz, tudo envolve cruz. E do mais perseverai em permanecer e preservar a sua nova identidade em Cristo Jesus. É como um passaporte do qual você tem daqui para o céu. E se você não preservar esse passaporte, você pode perder. Amém? Louvado seja Deus em mais um despertar, mais um amanhecer divino. Já orou? Já colocou sua vida aos pés de Jesus? Já pediu direção para Deus em tudo que você vai manusear ou já até às vezes está manuseando? Já pediu para Deus desacelerar seus pés? A gente está no segundo dia ainda e você já está preocupado, afobado se vai dar certo, se vai bater meta, se não vai. Já pediu para Deus, em nome de Jesus, através do Espírito Santo? Faça essa oração antes de qualquer coisa. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não fique preocupado com o que comer, com o que vestir. Assim são os gentios, assim são os ímpios, perdão, a palavra do Senhor vai dizer. Porque o vosso Pai que está no céu, antes de vos pedir, Ele já sabe o que vão pedir, sabe o que necessita. E por isso que Ele nos entrega. Nesse mesmo versículo, enquadrado em Mateus 6, do 25 até o 33, Jesus usa os pássaros e pergunta se por um acaso, né, os pássaros eram mais valiosos do que a nossa vida aqui humana. Jesus está falando assim, cuida até dos pássaros, não cai um do céu se eu não quiser, quem dirá eu com as vossas vidas. Aí tem um detalhe muito importante que eu quero que esse versículo seja chave na tua caminhada em 2026. Se você quer um relacionamento com Deus, se você quer viver um relacionamento genuíno como um cristão em Cristo, além de ser filho, ser servo, aleluia, ser discípulo. O discípulo ele é discipulado e o discipulado envolve ser obediente ao Senhor Jesus. Senão não tem nada a ver você carregar o título de cristão, de crente, eu vou na igreja, eu estou de domingo, eu estou de quarta, mas a obediência sua está zero, aleluia. Então você vai se igualar ali na classe dos fariseus, aleluia. Você até sabe, conhece, até pede para fazer, mas você mesmo não faça. Não seja assim, não seja hipócrita, aleluia. Jesus fala que o que contamina o homem é o que sai da boca, não o que vem de fora para dentro, amém? Então que possamos ter essa convicção, dessa direção e nos colocar em oração com Deus em tudo que formos fazer.
né? Além de sabermos, além de ouvir, além de ler, a gente também ser um praticante de todas as coisas que diz nas Escrituras e sermos ali um cristão genuíno, que possamos ter relacionamento mais de perto e não de longe, que o que causa intimidade no reino de Deus é relacionamento de perto, não de longe. E como que eu busco isso? Meditando na palavra, santificando, perdoando, liberando perdão, exercendo o fruto do Espírito Santo, que são 9. Quando falo fruto, é que são 9 ligados em um, são 9 frutos ligados em você e ligado em mim. Mas exercita também um deles que eu trato como principal, é o domínio próprio. Você tendo domínio próprio através do Espírito Santo, muitas coisas vão ser controladas na sua vida. Não andeis ansioso por coisa alguma, um versículo que eu quero recitar e deixar para você cravar na tua vida, e você nunca mais esquecer de inverter essa ordem, Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Acabou. Tenha isso como em primeiro lugar, tenha isso como preferência, prioridade, você buscando a Deus em tudo. Se essa ordem estiver invertida, eu oro a Deus que você se coloque em posição novamente, ora ao Senhor e pergunta: papai, o que está acontecendo? Eu estou fazendo mais as outras coisas do que para o Senhor. Papai, eu estou dando mais prioridade em coisas terrenas do que nas coisas do céu. E a palavra do Senhor diz através de Colossenses capítulo 3, que é para nós juntarmos tesouro no céu, onde a traça não come, o ladrão não rouba. Porque é de lá que vem nosso socorro, é lá que está a nossa salvação. Então vivemos aqui nessa terra como estrangeiro em terra peregrina. Eu estou falando isso para quem quer um compromisso genuíno com Cristo. E quem não quer, não tem o que nós fazemos. Ah, eu vou orar, mas se a pessoa não quiser, você nem ora. Tem uma base forte em Jeremias, capítulo 7, 16, Jeremias, profeta, escolhido, amado do Senhor e odiado por aquele povo, porque ele pregava a verdade, ele foi fiel até o fim. Jeremias 7, versículo 16, sobre interceder e orar para quem não quer ser salvo, sobre interceder e orar para quem não quer ser liberto. Se orou uma vez e a pessoa continua na ignorância, na tolice, está na mão do Senhor. Aleluia. Ah, mas tem que orar, não continuamente. Aonde está isso, irmão? Vou te provar agora, em nome de Jesus. Jeremias 7, versículo 16, aquele povo rebelde, totalmente o oposto do que ele estava pregando, e madrugando o profeta, dia e noite, madrugada, pregando a palavra, aquele povo nem aí. E uma certa vez ele foi interceder para aquele povo, e olha o que Deus falou para ele, Jeremias 7, 16. Tu, pois, não intercedas por este povo, e nem levantes por ele clamor ou oração, nem me oportunes, porque eu não te ouvirei. Tá simples. Régua passada do próprio Deus através do profeta. Não interceda, Jeremias, eles não querem nada com nada. Eu vou deixar eles mesmos cair na perdição que eles estão procurando. Meu Deus, mas tem gente próxima, tem gente que... Mas se a pessoa não quer... Deus, ele é paciente. Deus, ele é longânimo. Ele está esperando você até hoje se entregar na presença dele. Mas vai chegar um momento, eu oro a Deus, que não seja na tua vida, que você chegue ali ao Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar, enquanto ele está por perto. Aleluia. Isaías 55, versículo 6, invoque o nome dele quando está por perto. Mas se você protelar, se você ser tolo, ignorante, continuar na inteligência sua rasa e no seu eu que não tem nada a ver com o de Deus, haverá momentos que pessoas vão interceder pela tua vida e Deus vai falar para aquela pessoa: pode parar. Ela não quer. É triste, mas é a realidade. Não é para machucar, e sim para curar. Para que pessoas que estão ali mais para lá do que para cá tomam um jeito e passam a se preocupar mais com a salvação. Aleluia. Então que seja um ano que você coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça de verdade, genuinamente. Isso, para que isso seja nítido na tua vida, para que possam ver que o reino de Deus está em primeiro lugar, que você pode estar acontecendo o que for, mas a presença, o mover, o servir, o exercitar, o praticar, o obedecer está em primeiro lugar na tua vida. Amém? Deus te abençoe. Quero trazer aqui uma mensagem da parte do Senhor. Na madrugada, por volta das 13h15, 13h20, o Senhor me levou lá em Ezequiel, falando um pouco do exílio, né? Ezequiel 12, o profeta descreve o cativeiro do qual eles passaram, 70 anos da Babilônia. Jeremias fala mais
expressamente, mas aí o Senhor me levou lá em Ezequiel 13 também, profecia contra os falsos profetas. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala dos falsos profetas. Às vezes não dá nome a todos, mas fala que em Israel tinha muito idólatra. Em Israel, quando fala idólatra, adorar outros deuses, eram profetas, mas falsos, que outrora estava ali dependendo e carecendo da presença de Deus através do profeta verdadeiro. Outrora estavam no templo adorando, aleluia, e outrora estava fora do templo profanando. E nos dias de hoje, irmão, acontece isso, meu Deus. Outrora você está no culto de domingo, lindo, elegante ou linda e elegante, saltando de alegria, glorificando a Deus com a tua boca, entoando cânticos e louvores, aleluia, glória a Deus, lamaná, e assim vai, amém. E na segunda-feira nem te reconhecem. Ah, mas é Deus que tem que ver, mas é Ele mesmo, te vê através de pessoas. Deus usa pessoas aqui para nos provar, para falar conosco, para ser resposta de oração para nós. Aleluia. Deus usa os seus servos. Amém? Mas tem uma diferença. Se você está ali firme, aleluia, na presença, no corpo de Cristo, sendo usado como membro, está membrando, quer servir, tem sede, tem fome da presença do Senhor, da palavra, aleluia, mas no dia seguinte já passou tudo isso, eu vou falar aqui a verdade em nome de Jesus. É uma enganação, é uma falsa sensação, é uma junta de emoção com um pouquinho só de unção, mas é mais emoção. Porque se no dia seguinte passou, você não está nesse mesmo espírito, nessa mesma eloquência, lógico que não tem como o tempo todo a gente está ali, né, 24/48, mas a essência não sai. Aleluia, você pode estar do jeito que for, às vezes está para baixo, está nervoso, está irado, mas a essência vai permanecer dentro. Aleluia, pode vir ira, pode vir tristeza, pode vir nervosismo, pode vir o que for, mas a essência da graça do Senhor, ela vai superabundar isso na sua vida e todo esse mar agitado vai acalmar. Se tiver com a essência, se for da unção, mas se for emoção, continua do mesmo jeito e não dá a mínima para nada. E chegou no dia de culto de novo, voltou no automático. Isso faz mal para a própria pessoa, porque ela vai cavando um buraco e ela mesma vai entrando e sem perceber vai se camuflando. Eu oro a Deus que não seja assim na tua vida. Eu oro a Deus que você seja um homem, uma mulher de Deus genuína e compromissada com o reino de Deus. O que você está querendo dizer com isso? Que é o reino de Deus que você tem compromisso. Ah, mas e os meus pastores, os meus líderes, designados por Deus para cuidar do rebanho do qual foi dado para eles, o aprisco do qual você faz parte, não tem ovelha desagarrada, não tem filho sem ser alimentado por um pai espiritual, do qual se diz a respeito a um pastor, um bispo, vamos falar aí até um padre, uma autoridade espiritual, né? Enfim, Deus a uns ele deu como pastores, apóstolos, profetas e evangelistas. Aleluia. E vidas cuidam de vidas. Amém? Mas que nós possamos cravar a genuinidade, o valor do evangelho, né? E para poder viver. Se eu não valorizar isso, se eu não tratar como um ouro precioso, como pedra de Ofir, eu não vou dar a mínima, mas tem que ser tratado assim na vida do crente, porque tudo, né, que nós precisamos está em Cristo. Tudo para nós é Cristo. Aleluia. Então, se nós não tratarmos isso como prioridade, né, vamos estar sendo uma fachada, que às vezes está presente, de corpo presente, nem de sacrifício vivo. Nem vou citar Romanos 12:2, ele só está presente, mas o sacrifício vivo, a entrega, não está tendo. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. 14 minutos, o Senhor fala, né, poderosamente. Ezequiel 13. Hora que Deus fala através de Ezequiel: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, oprimem, como dizem, o que lhe vê do coração.
Diz aos profetas de Israel que eles estão espremendo, estão oprimindo, estão falando que vem do coração, não do espírito. Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre ruínas. Não subiste às brechas, nem fizeste muros para a casa de Israel, para que ele permaneça firme na peleja do dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhações mentirosas, os que dizem: o Senhor disse, assim diz o Senhor, quando o Senhor não os enviou. Espere o cumprimento da palavra. Não tiveste visões falsas e não falastes adivinha. São mentirosas quando disseste: o Senhor diz, ou o Senhor faz, sem que eu tenha falado. Tiveste visões falsas e falsas adivinhações mentirosas quando disseste: o Senhor diz, ou assim diz o Senhor, sem ele nada ter falado. É forte, né? Eu falar, assim diz o Senhor manda te dizer hoje. Deus usa, dá dom de sabedoria, de discernimento, né, de revelação. Tem, lógico que tem. Mas infelizmente a classe maior está usando isso para profanar e tem causado um escândalo, e a gente tem visto. Mas o próprio Jesus disse que virá escândalo. Mas enfim, o foco, o alvo aqui é para nós não cair nessa rede de falsos profetas, de pessoas que são não usadas por Deus, mas são manietadas ali com espíritos de enganação da parte do diabo, que estão infiltradas no meio das ovelhas. Jesus fala isso, que enviarei vocês como ovelha no meio de lobos. Jesus também fala que não vai tirar o joio do meio do trigo. Estamos ao redor, ou às vezes até no meio, de pessoas que não estão no mesmo segmento que nós. Mas aqui fica uma chave da parte do céu, que o papai veio falando no meu coração. Assim diz o Senhor, e mostrar a Bíblia, amém. Assim diz o Senhor, e falar fora da Bíblia, vigia e ora. A palavra de Deus fala através do apóstolo João, que a gente tem que examinar a profecia, fazer prova do Espírito para ver se provém de Deus. Isso que é na segunda ou terceira carta do apóstolo João. Então não sai acatando tudo, não sai dizendo amém para tudo, não sai ali de uma mensagem que está confortando o seu coração, mas não está te confrontando e não está te curando, não sai dando amém. Vigie, ore e faça a prova do Espírito, aleluia, para ver se está condizendo com a presença de Deus, se é da parte de Deus, aleluia, para não cair em redação de falsos profetas. Amém? É lindo, né? A gente vê revelações, é benção demais, mas isso não é o principal. Sabe qual é o principal? É a tua vida convertida na mão de Deus, e você persevere, fique firme até o fim, será salvo e Deus te recebe no céu. Isso é o principal. O maior milagre aos olhos de Deus para nós aqui é você estar salvo em Cristo Jesus, dependendo do Filho através do Espírito Santo. Não tem outra coisa, mas eu estou atrás disso, do propósito disso, de ganhar isso, legal, benção de Deus, mas o propósito de Deus não é ver você cheio de coisas materiais, cheio de coisas terrenas, cheio de coisas palpáveis, é ver você cheio da presença do Filho, que não é palpável, mas é visível. Aleluia. Para finalizar, vamos lá em Mateus 24 também, para parafrasear ou para ligar uma coisa com a outra, sobre os falsos profetas, sobre as enganações. Mateus 24 não, 2 Pedro, capítulo 2, Pedro tornou a nos avisar aqui, o próprio Jesus nos falou, né? 2 Pedro, capítulo 2 em diante. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, está falando lá de trás, estava em Ezequiel, é bem antes de Pedro, muitos anos antes de Cristo. E Pedro recita: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, converterão totalmente, erroneamente as escrituras santa e sagrada. Haverão em nossos meios mestres. O que eu quero parar aqui e falar em nome de Jesus? Pessoas que entendem da Bíblia, pessoas que conhecem a Bíblia, pessoas que conhecem a Escritura de frente, de costa, de verso, de Gênesis, Apocalipse. Aí eu torno a falar que Tiago fala que até o demônio, até o diabo, crê e estremece, mas não obedece. Ele conhece a Bíblia. A diferença é que ele não pratica, ele não obedece. E aqui Pedro está falando que falsos mestres aparecerão, ou seja, pessoas superentendedoras da Bíblia, porém foram usadas pelo diabo para manobrar as Escrituras.
aleluia, com heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano, ao ponto de renegarem a soberania de Deus sobre as Escrituras. Eles manobram de tal forma de colocar ali um ponto de que não precisa assim também, não, viu? Não precisa disso, só faz isso, né? Dá um pouquinho aqui, dá um pouquinho ali, né? Entrega o que você tem, que você vai ganhar mais. É uma barganha, é uma troca, do qual a gente está cansado de ver, né? Com escândalos na internet, em televisão, enfim, mas eu estou recitando isso para você não cair. Aleluia, para você ser mais vigilante, para você orar mais, você em espírito com Deus em nome de Jesus, do que às vezes depender do tal do ora por nós, do tal do tô esperando Deus falar, tô esperando Deus falar. Deus está falando que você faz tempo e você não está percebendo. Aleluia, com heresia destruidora, enganando a soberania de Deus. O Senhor que os resgatou, trazendo sobre ele mesmo a repentina destruição. E muitos seguirão essas práticas. E Jesus fala que muitos serão enganados, muitas ovelhas, muitos escolhidos serão enganados quando vier o falso profeta, quando vier o anticristo. Estamos vivendo essa época? Próximo. Ainda não. Ainda não. Amém? Mas que possamos estar vigilantes para não cair nessas heresias, para não cair em falsas doutrinas, para não sair fora do que a Bíblia diz. Uma dica, a palavra do Senhor diz em João 7,38: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro de ti. Para você ter saída quando você tiver dúvida de algo, se é ou se não é de Deus, você tem que examinar as Escrituras, para que o Senhor possa fluir com direções de dentro de você. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro de ti. Se você crê em Cristo, como diz as Escrituras, você tem que estar lendo as Escrituras. Aí você vai saber o que é de Cristo, o que não é de Cristo, quem é Cristo, onde está Cristo. Se tem Deus naquela vida, se não tem, se tem Deus nessa mensagem ou se não tem. E rios de água viva fluirão do teu interior. Amém? Deus te abençoe e te guarde.